Talvez a culpa era sua, que não transformou ele em uma bênção. Porque você está sem marido, mas continua sem compromisso, continua sem vir na oração, continua sem quebrantar e sem servir a Deus. Ah, Deus, a minha empresa, o meu salário, não dá para nada. Me muda a minha empresa, me aumenta. Aí Deus muda você de empresa, aumenta você continua endividado, continua sem ser dizimista e continua com problema financeiro. O problema não era a empresa. Ah, mas o meu patrão me perseguia, o meu patrão. Deus te mudou de patrão e você continua achando que o outro patrão também te persegue. O problema não está fora, o problema está dentro, nos odres. Deus tem o poder de mudar o vinho, de mudar o conteúdo, de mudar isso da noite para o dia. Mas mudar, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor, eu quero ser um chefe. Será que realmente você está pronto para isso? A fim de avançar para as bênçãos que Deus tem para você, você está disposto a deixar o velho? Você está disposto a deixar o velho, a abrir mão de coisas velhas, para abraçar o novo de Deus? A todo tempo nós temos que deixar coisas velhas, e isso inclui amigos, inclui parentes. Jesus deixou a mãe do lado de fora, deixou os irmãos do lado de fora, porque ele tinha que avançar para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque não adiantava chegar lá no céu e dizer: olha, pai, eu tive que cuidar da minha mãe, cuidar dos meus irmãos. As coisas que estão para trás de você não são tão importantes quanto as coisas que estão na sua frente. Aquilo que ficou para trás não é tão importante quanto aquilo que virá, que está à frente de você. Então é hora de você se preparar para o novo de Deus. Nós só estamos aqui porque nós esperamos o novo de Deus amanhã, amém? Quantos aqui querem o novo de Deus amanhã? Agora eu pergunto, quantos estão se preparando para receber o novo de Deus? É quando eu falo em se preparar, o novo de Deus, é que se eu tenho um problema mecânico no meu carro, eu vou no mecânico, para ele falar: olha, esse carro é seu. É quando você vai, por exemplo, o Marcelo está ali, tem uma agência de carros, todo mundo conhece. Aí ele conhece tudo de carro. Aí o pastor Nélito um dia foi lá levar o carrinho dele, que ele pensava que conhecia o carrinho dele. Aí o Marcelo botou problema aqui. Ele saiu de lá até torto, assim, problema no para-choque, batida não sei o quê, batida traseira. Ele ficou até assim: não. Você tem coragem de levar sua carcaça num lugar que vão falar isso de você? Dá um glória a Deus aí, irmão. Você tem coragem? Mas comprar o carro novo você quer, né? Ir lá na agência de pegar um carrinho novinho você quer, mas levar o seu carro arrebentado, com cara de novo, você não quer, né? Não quer. A gente é assim. Só porque parece que está perfeito, não quer dizer que está bom. Só porque a carcaça está pintadinha, bonitinha, não quer dizer que está bom. Então quem bate o olho, passa o olho. Isso aqui já foi pintado. Isso aqui já foi não sei o quê. Aí você fala assim: esse cara está exagerando. Não tem nada disso. Aí você vai na outra pessoa e fala a mesma coisa. É porque quem conhece, irmãos, ele não avalia pelos olhos. A gente avalia pelos olhos. A gente não quer receber feedback negativo. A gente quer lá pegar o carro novo, mas não quer deixar um carro, não quer aceitar que o nosso carro é velho. Se o seu carro não é velho, por que você está trocando então? Então a gente quer o vinho novo. Quer que Deus pega a presença dele, majestosa, gloriosa, que você adora, e coloca numa carcaça arrebentada, ferida, machucada, que pecadora, que não perdoa o pai, que não perdoa a mãe, que não relaciona com ele. Ele vai colocar a presença dele dentro de você. Fala sério. Então a gente quer avançar para o novo, mas a gente está se preparando para isso. Quando nós estávamos lá embaixo no templo, por muito tempo eu falei: gente, o nosso maior desafio do templo novo não é construir, não é colocar aqui um equipamento de som, não é colocar cadeiras, não é colocar isso aqui, não é trazer a glória de Deus. O maior desafio é a mentalidade. É a mentalidade. É deixar de ser criança. É deixar de ser menino.
É deixar de ser família e passar a fazer parte de um reino, de um povo. É aceitar os novos desafios. É a maior mentalidade, o maior desafio é a mudança de mentalidade. Uma coisa é você ter um pastor que cuidava de 20, de 200. Agora o pastor tem que cuidar de 1000. E aí tem que mandar os outros pastores. Ah, mas eu não aceito isso, eu quero meu pastor. Absurdo isso. O que a igreja foi crescer? É a mudança de mentalidade. Uma coisa é quando você caminha 20 pessoas, qualquer um que tropeça, opa, estou aqui agora. Aí Deus falou assim, agora você vai crescer. Agora você vai tropeçar e vai confiar em mim, não mais nas pessoas. Diga para o irmão assim, você está preparado para o novo? Então, só que aí no caminho você pode pensar, poxa vida, coisas injustas aconteceram, coisas que você não entende, mas eu quero compartilhar com você. Que talvez você está aqui e você chegou longe demais. Cutuca aí no ombro aí. Albertão, vem cá. Diga para ele assim, ó, você chegou longe demais para parar. Você chegou longe demais para desistir. Avance, avance. Prepare-se. Você chegou longe demais. Em vez de permitir que essas coisas te parem, que essas coisas te retenham. Porque você não deixa isso para trás? Porque você não começa a pensar sobre isso? Porque você não dá um passo de fé, igual a fé que você tem para mudar as coisas? Comece a ter uma fé para Deus mudar você, para mudar essa carcaça. Questione o seu tempo de cristianismo. Questione a sua fé com Deus. Viva o novo, saiba viver o novo de Deus. Eu estava vendo. Essa irmã, fica de pé. Vai ficar, é você mesmo. Eu entrei aqui no louvor. E ela estava dançando na presença de Jesus. Juliane, ela estava dançando na presença de Jesus. Você vai falar assim, nossa, ela deve estar dançando, porque a vida dela está uma maravilha. Não, não está uma maravilha. Mas é porque ela está vivendo o novo de Deus. Ela está trocando a carcaça. Ela está descobrindo uma nova pessoa. E aí eu olhei para você, a gente precisa disso. Aí às vezes, pode sentar. Desculpa aí se eu te expus aí, não fica bravo comigo não. Pode sentar. O negócio é que às vezes a gente precisa, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer a gente chocar com uma carreta. Para a gente nos reinventar. Porque a gente perdeu o sabor do vinho novo. A gente perdeu aquele degustar da presença de Deus. Às vezes você está aqui sentindo a presença de Deus e tem gente batendo papo dentro da igreja. Perdeu. Então assim, é o que Jesus falou, meu filho, é melhor você ficar frio. Não fica mono, não. Não fica mono, não fica frio. Porque eu estou a ponto de vomitar, você está dentro de mim, mas você não tem efeito nenhum. Você não consegue sentir a minha presença, não consegue sentir o meu poder, você não consegue nem me respeitar mais. Lembra quando seu filho começa a não te respeitar mais, o que é que tem que fazer com ele? Fala para mim. Com o quê? Com a vara. A Bíblia fala em Provérbios que a vara livra a criança do inferno. Aí Deus tem que... Oh, aleluia. Essa parte ninguém quer. Ouvir o laudo negativo ninguém quer. O feedback ruim ninguém quer. Ser reprovado ninguém quer. Então é hora de você ter uma visão nova e maior. É hora de mudar a perspectiva. Não a perspectiva do que você vê fora, mas do que você vê dentro. É de levantar com uma nova atitude. Em vez de permanecer aonde você está, com quem você está e o que você está fazendo. Comece a avançar. Mas em vez de você avançar em busca de um vinho novo, diga para o seu irmão assim, o vinho novo nunca foi um problema. O problema foi o odre. O vinho novo nunca foi um problema. O problema é o odre. Então avance para que haja um avivamento do odre. Um dos grandes perigos do avivamento, preste atenção nisso aqui, um dos grandes perigos do avivamento é viver com muita unção e pouca força moral.
Porque tem muita gente que tem unção, mas não comete adultério. Mas fala mal de todo mundo o dia inteiro. E critica as igrejas de Jesus o dia inteiro. E fala das pessoas o dia inteiro. Quer dizer, tem muita unção. Mas a força moral dele. Então, isso foi a transgressão de Saul. O homem carismático que sabia agradar o povo. Olha o perigo de você ser bem aceito pelo povo. Saul foi escolhido pelo povo. Saul era um homem que agradava o povo. Porém, ele sofria de uma debilidade moral, crônica e emocional. Acabou sendo vítima da própria unção. Tem pessoas que sobem no altar e você fala assim, foi a última vez que ela subiu aqui. Ela subiu para a própria queda. Ela não estava pronta para suportar o vinho novo, para suportar a unção de Deus. Falei isso aqui domingo passado, falei isso aqui durante a semana. Ela não estava pronta para suportar o vinho novo. O que acontece com o odre quando o odre é velho e vem um vinho novo? Diz o texto em Crônicas que se arrebenta. Não aguenta a pressão, não aguenta o poder, não aguenta a unção. Ele acabou sendo vítima da própria unção, da própria escolha. Enquanto Saul estava lá embaixo, ele era feliz e não sabia. Escolheram ele, colocaram ele no poder. O poder que deram para ele acabou com a vida dele. Por isso tem muito ministro, tem muito servo, tem muito pastor, tem muito diácono, tem muito levita, que a unção está matando. Não é porque ele está no lugar errado, é porque ele não está com a atitude certa no lugar que ele tem que estar. Ele não se preocupa em mudar, em vigiar. Ele não se preocupa em se colocar como um odre. Ele só preocupa com o odre dos outros. Para identificar o odre dos outros, ele é um perito. Então este é o perigo do odre velho. Ele pode ser facilmente destruído pela própria unção, pela própria presença de Deus. Jesus alertou o perigo, está no odre. A preservação do vinho novo depende do odre. O vinho que Deus nos dá é extremamente importante, a sua presença. Mas se o odre, sem o odre, ele será desperdiçado. O vinho novo simboliza a manifestação de Deus. Mas o odre somos nós, somos a igreja. E toda vez que eu falar da igreja, você não vai falar da placa da igreja, você não vai pensar em placa da igreja, você vai pensar no pastorato, você vai pensar em você. Porque quando você quer, você fala que a igreja é os outros. Mas quando você quer, a igreja não é você. Então quando eu falar de igreja aqui, ó, o dedinho é para cá. É os 4 que estão para cá, não é um que está apontando para lá não. Você é a igreja de Jesus aqui nessa manhã. Eu sou essa igreja. Eu estou falando para mim nessa manhã. É a família. É a família. Porque nós não estamos envolvendo com a educação dos nossos filhos, nós estamos envolvendo com a oração, nós estamos envolvendo com o tempo com eles, não estamos preocupados se eles estão lá embaixo na salinha sendo ensinados ou não. Estamos mais preocupados com o conforto, mais preocupados com o dia a dia dele. Enquanto isso, os ensinamentos errados estão crescendo. E você precisa entender uma coisa, o seu filho, ele é um processador. Até 12, 13 anos de idade, ele está só processando o que ele vai ser. Ele não vai dar nenhum sinal. Isso foi 6 anos quando ele é adolescente. Ele não vai dar nenhum sinal de quem ele é até completar 12 para 13 anos. Ele vai só processando o que ele aprendeu. O odre novo, feito originalmente de couro, é caracterizado por resistência e flexibilidade. É a tipologia de uma personalidade sarada e disponível para enfrentar o tratamento. O odre é o exemplo perfeito que suporta o tratamento, que suporta o vinho. Por isso ele é colocado lá. E por isso esse exemplo é dado. Porque o odre certinho, novinho, suporta o vinho novo.
Então enfrentamos o tratamento, as pressões da vida espiritual e os desafios de Deus. Enquanto o vinho novo representa o enchimento de Deus, o odre novo é o símbolo de uma personalidade curada. Diga, personalidade curada. Diga, consciência pura. Diga, um passado resolvido. Um futuro promissor. Então, o que representa quando eu falo de você e de mim? Representa que eu tenho uma personalidade, eu sou um símbolo de uma personalidade curada, de uma consciência pura, de um passado resolvido e de um futuro promissor. Será que você é isso tudo? Porque essa é a função do odre. Quando ele está no ponto de receber o vinho novo, ele chegou exatamente nisso aqui. Então, o mover de cura na personalidade, que sara a igreja, que nos restaura e que nos dá capacidade de gerar. Presta atenção, não é de viver a vontade de Deus. Não adianta você querer viver a vontade de Deus se dentro de você não tem um motor que faz você viver a vontade de Deus. Você pode ter o melhor carro, se não tiver um motor, vai ser apenas uma carcaça. Então eu preciso gerar dentro de mim a capacidade e a condição de viver a vontade de Deus. Amém? E aí isso vai liberar, porque essa geração vai trazer os dons que eu preciso. Vai trazer o fruto que eu preciso, vai trazer a governabilidade do Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que eu viva a vontade de Deus. Então, é a marca do genuíno avivamento, é a garantia de que esse avivamento vai permanecer e reproduzir seus efeitos na vida de muitos. Vinho novo tem de ser colocado em odres novos. Diga para o seu irmão, vinho novo tem de ser colocado em odres novos. Então, quando o Espírito Santo vem, ele gera mudanças, e isso implica uma mentalidade renovada. Assim como o vinho, então, exerce uma pressão. Nós pregamos semana passada para os pastores, ou iríamos pregar pelo menos, pressão na sala de espera. A pressão que você vive no dia a dia pelas pessoas, pelos cargos que você tem, pela vida financeira que você tem, pelo testemunho que você tem que dar, há uma pressão sobre você o tempo todo. Imagina então que é o vinho novo, diga o vinho novo, ele pressiona o odre. Meu Deus, quer dizer que a minha fé me pressiona? Sim. O vinho novo, ele pressiona o odre. E o odre não pode se rebentar. Na verdade, não é porque ele te pressiona. É porque o vinho novo foi criado para o odre novo. Mas tem muito odre velho querendo vinho novo. Tem muita gente querendo ter a minha vida sem a minha carcaça. Tem muita gente que é fácil fazer o que eu faço, mas não quer ter a minha carcaça. Você quer o odre, você quer a unção, mas não quer o odre. Então o vinho novo tem de ser colocado em odres novos. Então quando o Espírito Santo vem, ele gera mudanças que implicam uma mentalidade nova. Então esse vinho exerce uma pressão sobre os odres, que não é sentida quando os odres foram transformados. Foram renovados, quando a mentalidade foi renovada. Se a mentalidade não for renovada, se os odres forem velhos, então o vinho novo te pressiona até arrebentar. Você não dá conta de obedecer a Deus. Quem solta papagaio aqui? Levante a mão. Quem sabe fazer um bom papagaio? Não é um desafio achar aquela taquara do meio, como é que chama aquela que faz invertido assim? Hein? De enverga. Achar o ponto não é difícil? Se você forçar demais, ela quebra.
Deixar muito dura não sobe, tem que achar o ponto. Imagine, se você forçar demais o seu papagaio, imagine que é a sua vida. Você pode quebrar. É como alguém que nunca teve na mão 10 mil reais. E agora ele tem um grande problema, porque ele nunca deu 1.000 reais de dízimo e agora tem que dar. E ele não está pronto para isso. E ele falou assim, por que eu fui ganhar 10 mil reais? Eu estava feliz ganhando 2. Ele nunca teve dificuldade de dar 100 reais. Mas um dia ele ganhou 10 mil e agora ele tem que dar 1.000. Ele era feliz e não sabia. Porque a gente tem que entender, irmãos, que a pressão que nós sentimos vem de uma tendência à desobediência. De uma tendência a uma fraqueza moral. De uma tendência a uma fraqueza pessoal. E aí essa força vem e nos pressiona. E há uma luta. E aí, como você não tem um gerador na sua vida chamado Espírito Santo, que exerce uma função contrária, você não consegue e você cede. Então, viu, esse processo de pressão é o processo de fermentação. O poder do Espírito requer uma personalidade consistente. E há muitas pessoas inconsistentes na sua fé, na sua caminhada, no seu ministério. Eu tenho 20 anos de Getsemane. Eu nunca entreguei um ministério para o meu pastor. E olha que eu já tive em 1 ano. Célia testemunho diz que deu certo. Tá lá na porta, né? Alguém tem que ficar na porta. Presta atenção. A Meire está ali. Eu e a Cris já tivemos 6 ministérios em 1 ano. 6. A gente trabalhava de segunda a sexta. Eu trabalhava no colégio. Eu era capelão. Eu era disciplinário. Eu era professor de educação cristã. Coordenava os adolescentes, eu e ela. Nós coordenamos a melhor idade. Até ali da melhor idade a gente já foi. Melhor idade. Coordenava a escola bíblica. No final de semana eu coordenava a sede campestre. Nos feriados e sábados, em vez de descansar, nós íamos para a sede campestre. Cuidar do sítio. Coisa que tem nada a ver com o ministério, mas porque eu tinha uma experiência com o Atlético, o pastor Jorge pediu para mim dar essa força para ele. E eu fui lá, finais de semana, feriado, organizar campeonato de futebol, organizar eventos, organizar um monte de coisa lá, no sítio. Nunca entreguei um ministério. Nunca falei que eu não estava qualificado. Eu sempre entendi que eu preciso estar no lugar certo e na hora certa. E entendi que Deus está no controle. E eu sou apenas um servo inútil. Isso foi dando constância para a minha vida ministerial, constância para a minha vida espiritual, constância para o meu casamento, para muita coisa na minha vida. É lógico que uma hora a máquina, a carcaça quebrou. Foi bom para mim, até para o pastor ver, ó, o Alisson não é uma máquina. Porque não é normal, eu não falo que eu tinha 6 ministérios de boca cheia. E eu era coordenador dos 6 ministérios, eu não participava. Aí Deus botou um freio. Só que o fato de eu ter 6 ministérios, eu me achava com tanta autoridade, que eu comecei a entrar numa de encarar Deus. E começar a buscar resultados. Aí Deus me colocou no meu lugar. E eu procuro não sair dele. O odre novo é um vaso que vai suportar o preço daquilo que você está orando. A gente passa mais tempo orando por avivamento do que orando para que Deus nos dê condições de viver um avivamento. Qual é a garantia
Por exemplo, você que perdeu o emprego, ou você que perdeu uma agência, ou você que diminuiu o seu padrão, que se Deus te der de novo o que você perdeu, você vai ser uma nova pessoa na administração. Como é que você vai saber se você não vai trazer de volta o homem velho para dirigir? Deus tem que fazer algumas provas. E talvez as coisas novas não venham, porque você está sendo reprovado o tempo todo. E porque Deus te ama, Ele vai te guardar. Guardar o teu coração. Então o odre novo é o vaso que vai suportar o preço do avivamento, conservando e amadurecendo a unção. O odre velho, ele aporta o avivamento. Quando o vinho novo é depositado em odres velhos, o avivamento está com seus dias contados. É por isso que, infelizmente, você vê aqui muitas pessoas chorando no altar e depois não há mudanças. Ela recebeu um vinho novo, mas aquele vinho novo, aquela unção, aquele renovo, está com os dias contados. Com os dias contados. Por quê? Porque, por exemplo, está ali a doutora Mônica. Mas assim, ela cuida da minha coluna. Eu vou lá, eu volto reto, magro, esbelto, sem dor, sem nada. Aí eu sento no meu gabinete. Põe a cadeira aqui. Aí eu vou para o meu gabinete, sento no carro. Durante tudo lá, na presença dela, ela fala assim, como é que é? Cresce. Eu estou assim, ela fala assim, cresce. Aí eu cresço, eu aprendo, sempre cresço. Eu vejo ela, eu cresço. Coluna reta e tudo. Bonitinho. Ela está longe. Tem gente que é assim com Jesus. Na igreja, na frente do irmão, ele cresce. Jesus da linha, ele relaxa. Falta de maturidade. É o odre que não está pronto, é o odre velho. O avivamento está com dias contados. Você recebe um ensinamento, ele vai durar meia hora. Daqui uma hora, quando você for forçado a mudar uma atitude, entre você renunciar e obedecer, você quebra a vara. Você não está preparado para isso. Depositar o vinho novo em odres velhos tem sido uma desastrosa transgressão da igreja. A igreja brasileira viveu nos últimos anos um grande avivamento. E foi um desastre. O avivamento trouxe conversões, trouxe dinheiro, mas não trouxe mudança na vida dos crentes. Não aumentou o número de missionários, não aumentou, o PT fez mais obra social do que a igreja. Pode falar mal, por que os pobres tudo votam no PT? Por que é uma briga? Porque eles foram abençoados pelo PT. Construíram casas baratas, deram Bolsa Família, Bolsa tudo. Porque você estava enriquecendo com as novidades que Deus estava fazendo. Mas cuidar do pobre, ninguém cuidou. Mudar a vida do pobre, ninguém mudou. Então o avivamento, hoje a igreja está pagando o preço do avivamento que veio de forma desastrosa. O odre não estava pronto para lidar com dinheiro. Não estava pronto. Os ricos converteram e a igreja não estava pronta para lidar com isso. Foi muito dinheiro entrando. Muita gente caindo em tentação. Muita gente caindo em tentação porque o dinheiro entrou. O odre não estava pronto. Tem que ser provado. Tem que ser provado. Tem que ser tratado. Antes de nós assumirmos a missão Buritis, eu e a Cris fomos levados lá para Catingal, lá no interior da Bahia. Uma cidade do tamanho dessa igreja. Da quarto dessa igreja. A igreja é um quarto desse altar, a igreja. E fomos pregar lá, pedindo o pastor dela, da Bahia. E a igreja estava sem pastor. E nós estávamos sentindo que Deus estava nos levando para aquele lugar. E nós aceitamos diminuir o padrão, deixar nossos filhos mudar radicalmente o padrão. Lá na época eu nem tinha internet direito. Então nós estávamos decididos, porque o que mandava era obedecer a Deus.
Só que, de repente, quando estava tudo acertado, quando eu tinha que conversar com o pastor sobre isso, o negócio soprou, assim, dissipou. E aí veio o Buritice. Aí eu entendi, Deus estava provando a gente onde estava o nosso coração. Se estava em obedecer a Ele ou se estava na riqueza. Então a gente está sempre sendo provado e estamos vivendo isso. Então os avivamentos duram pouco porque não há uma visão de tratamento das feridas e maldições. Não há uma regeneração emocional e não há uma transformação de caráter. Não há um tratamento das desilusões e decepções, porque tem pessoas que vêm para Jesus porque foram desiludidas, decepcionadas e iludidas. Então, a gente joga aquele bálsamo, aquele analgésico, a gente abraça aquela pessoa, a gente dá um cargo para ela, a gente dá uma função para ela, a gente ensina ela algumas coisas, ela aprende e vai embora. Mas a hora uma gasolina acaba, o efeito do bálsamo acaba. E aí a dor volta. E a pessoa pergunta, quem é o Deus que curou a minha ferida? Curou nada, ele só jogou analgésico. O coração de pedra ainda está viciado no pecado. Os caguetes religiosos precisam dar lugar a um estilo de vida humilde, quebrantado, flexível e transparente. O Evangelho não é um livro que você carrega debaixo do braço. É um estilo de vida que você se renova dia a dia. Que você descobre dia a dia. Como? Orando, se humilhando, se prostrando, entrando para a sala de espera. Senhor, eu estou aqui, o que eu faço hoje? Estou pronto para o comando. Com todo o crescimento. Então a igreja, eu e você, quando traímos mais problemas do que possamos digerir, mais problemas do que possamos administrar. A igreja, como corpo de Cristo, está sofrendo de uma indigestão, está intoxicada. Pessoas não saradas acabam sendo o pivô de rebeliões, de crônicas, de divisões, de fofocas, de picuinhas, de dissensões, de divisões, de apostasias. Isso reflete as ânsias dessa indigestão, dessas coisas maltratadas, desse sentimento de dinheiro, de problemas que não são resolvidos. Ou que talvez foram resolvidas de uma forma mágica, de uma simples obra de feitiçaria. A gente fala que Deus não é mágico, mas a gente gosta de receber uma mágica de Deus. Né? A gente quer uma solução, a gente fala que Deus não é mágico, mas a gente quer uma mágica. Deus, eu preciso agora de um milagre. Oh, Deus, faz isso agora, Senhor. Faça com que eu vire a esquina e meu milagre esteja ali. E às vezes acontece. Às vezes acontece. Teve uma vez que aconteceu, mas isso não quer dizer que é a regra. Funciona. E aí então algumas pessoas abortam a feitiçaria como uma tecnologia espiritual. Eu preciso de um milagre hoje. Preciso comprar, vender, fazer. Eu preciso disso hoje. E às vezes são pessoas que já foram ligadas a obras de feitiçaria, por exemplo, já viveram em espiritismo e acabam trazendo isso para a igreja e ensinando isso. E também é muito compatível com o terceiro milênio, com esses tempos, onde tudo é customizado, informatizado, robotizado e funciona. Agora não é mais com controle remoto, agora é com comando de voz. Então isso vai se espalhando como nunca. E aí muitos chegam à igreja desse tipo, buscando tratamento rápido, buscando milagres sem tratamento. Avançar na fé sem primeiro tratar as mazelas do passado, as traições.
tiveram suas esposas. Possessividade. Administração do seu eu. Incapacidade de ficar sozinha. E porque ela é incapaz de ficar sozinha, ela tem que aprisionar o servo de Deus. A batalha começa na nossa família. É lá que nós vamos enfrentar as maiores investidas satânicas. É lá que está o ponto de ataque. É quando usa a pessoa que você mais ama para ir contra o que você mais quer. Quer servir a Deus. Invariavelmente, parte do princípio de ferir o referencial de autoridade. Mateus 26, 31. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então o pilar mestre da família é a figura paterna, que provê um referencial divino para os filhos e para a esposa. A ausência desse referencial paterno impõe um jugo de orfandade e viuvez que desestabiliza o ambiente familiar, provocando insegurança e desproteção. Por isso o diabo é o pai da orfandade. Não devemos nos iludir. O ponto estratégico do ataque do inimigo é contra a figura paterna. É fácil perceber isso atentando para uma cosmovisão religiosa. No caso do Brasil, temos um sistema matriarcal. E não é só um sistema matriarcal. Quem veio do sistema matriarcal aqui? Não é só um sistema de pai e mãe. Quem são quem é os deuses desse Brasil? É um sistema religioso patriarcal. Matriarcal, perdão. Comandado majoritariamente por padroeiras, que sob um pretexto de intercessão, bloqueiam a paternidade humana, divina, perdão. O que mais vemos são famílias com pais ausentes devido ao adultério, ao alcoolismo, e aí então você perde a autoridade, e porque você pecou, você não confronta, você abaixa a cabeça, e aí no cenário surge uma super mãe que assume tudo e que é impulsionada por uma insegurança, ela se torna o sargento da casa. E os filhos, sentindo os efeitos colaterais dessa intervenção de papéis, pais de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Deus faz o que o solitário viva em família, liberta os presos e faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Salmo 68, versos 5 e 6. Deus se apresenta neste salmo como um referencial de paternidade, enquanto o diabo é o pai da orfandade. Deus é pai dos órfãos, juiz das viúvas e restaurador da família. Ele jamais abdicou dessa posição em relação ao ser humano. Mesmo que o homem tenha se perdido pelo pecado, ainda assim ele nos adotou, resgatando a nossa filiação, devolvendo a autoridade. Nessas situações, não só muitos líderes têm ido para uma sarjeta espiritual, como também igrejas têm sido traumatizadas e aprisionadas por causa desse legado de imoralidade, divisão e maldição. E esse é o caminho contrário ao caminho do avivamento. Porque o avivamento começa, em primeiro lugar, no coração de pessoas rendidas, governadas pelo Espírito Santo. O segundo, ele atinge a igreja. Terceiro, ele desperta os crentes que não são crentes de verdade. E quarto lugar, ele traz uma reforma na sociedade. Hoje vivemos um avivamento que beneficia só o seu bolso, o seu trabalho, os seus filhos. Os testemunhos são esses: Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso na minha vida. Mas não mudou nada. Então precisamos sair de órfãos, diga para o seu irmão, vamos sair de órfãos para adoradores. Órfãos para adoradores.
Lembre-te o Senhor do que nos tem sucedido, considere e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e a nossa casa a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Lamentações 5, 1 e 3. A orfandade é um dos níveis mais agressivos da rejeição, porque alguma pessoa pode ser acometida. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira intimidade e comunhão com Deus. Quem tem essa dificuldade pode analisar que há uma orfandade por parte de pai. Aqui se pede o verdadeiro referencial de adoração. Porque ela passa pela filiação. Um órfão não pode adorar um pai que não teve. A liberdade é o direito de conhecer a Deus como o verdadeiro pai. E muitos se tornam vítimas de um falso e escravizante relacionamento de culpa, baseado em Deus, baseado na culpa. Quando o relacionamento com os pais é rompido, isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus. Uma insensibilidade maligna penetra no coração. Isso pode ser um desafio muito grande. E se nós nos quebramos e permitimos que isso quebre, isso afeta a nossa vida com Deus. É uma insensibilidade maligna que penetra o coração. Deus quer um relacionamento de pai conosco, não de Deus. A oração é Pai nosso que estás no céu. Então isso pode ser um desafio muito grande, se nós quebrarmos isso. O Senhor quer nos ensinar a ser pais, Ele quer nos elevar a esse nível de maturidade. Esse é um dos segredos da frutificação espiritual, porque às vezes o diabo quer aprisionar a sua mente, porque você adulterou, porque você pecou, porque você errou, e ele quer aprisionar você, dizendo, você não tem autoridade. Mas eu te digo nessa noite, Jesus Cristo devolveu a sua autoridade quando houve uma restauração, e Satanás é apenas um acusador. Ele quer afrouxar você. A verdadeira liberdade que caracteriza o amor se baseia na aplicação de limites e de afeição dosadamente. Porque a dose pode estabelecer a diferença entre a cura e o veneno. Lembra? A liberdade, a unção matou Saul. A dose certa cura, a dose errada pode matar. Amor sem limites é libertinagem. Amor sem afeição é legalismo. O verdadeiro amor é o somatório de afeição, limites, liberdade. E diante disso, enquanto temos ouvido sobre a sala de espera, estamos aproximando mais de Deus e menos de nós mesmos. Estamos esvaziando dos nossos propósitos, dos nossos pensamentos, e estamos mais perto da sua presença, do seu poder, da sua graça, do seu propósito. Porque paramos de avançar no nosso eu, e estamos avançando no propósito de Deus, né? Queremos avançar, queremos ouvir o novo, mas nós não perguntamos se somos odres velhos ou novos, se fomos totalmente curados ou não. E quando há algum arranhão, o questionamento não é, poxa, eu não estou pronto para isso, o pastor não me valoriza, o meu chefe não me valoriza, ninguém me chama. A avaliação é sempre externa e não interna. Por isso muitos estão na sala de espera. E voltamos e parece que nunca saímos. Sabe? O Senhor sabe que se a presença dEle vier sobre você, vai pegar você descontraído, cheio de dúvidas e questionamentos. E vai adoecer você. A unção vai adoecer você. Por isso o texto diz, eis que o meu ventre é como um mosto sem respiradouro, como odres novos que estão para arrebentar. Você está na sala de espera para receber a presença de Jesus, para andar com Jesus, para perceber algo maior. Deus está tirando de você as preocupações, os acessórios. Deus está mexendo com você. Você já conversou com alguém que ficou com o celular na mão? E você teve aquela vontade de isolar aquele celular? Então estamos à procura, estamos tanto à procura de coisas que esquecemos de procurar a Deus.
E não durante. Então, durante essa série, você foi sendo desarmado das suas necessidades. E aí percebemos que no final, você talvez não tenha conquistado aquilo que você pensou quando essa campanha começou. Mas você chegou mais perto de Jesus. E você foi surpreendido. E você hoje está nos braços do Pai. Assim como o pai precisa estar mais presente com o seu filho, o Senhor ficou com você nessa sala de espera. Eu quero que você preste atenção em 2 vídeos nessa manhã. Não deixe as crianças passar para mim. Segura só um minutinho, por favor. Vamos ver esses 2 vídeos. E você vai entender o que Deus está fazendo com você nessa sala de espera. Deus foi desarmando. Deus foi zelando. Ah, pastor, só sala de espera e meus problemas, e as minhas necessidades, e o meu casamento, e a minha vida financeira, e os meus alvos. Deus estava desarmando você. Diga assim, Deus está desarmando você. Você não percebeu, mas você avançou espiritualmente. Você ficou mais perto de Jesus. Você foi mais presente. Você falou mais com Deus. E você falou de Deus de uma forma diferente. Que você só vai perceber depois, não durante. Tem coisas que você não vai ver. Você estava sendo testado e você não sabia. Deus estava testando você o tempo todo. E você não sabia. E eu creio que você vai se surpreender com as coisas que vão acontecer para frente. Talvez você pensou que os melhores dias seriam finanças, riquezas, empregos, carros.